Coitado do rei que só queria bolinhos e não queria governar. Se os Habsburgo tinham um talento especial para criar monarcas, digamos, questionáveis, o Fernando I foi um grande troféu dessa tradição. Ele não foi um estrategista brilhante, não liderou exércitos e, para ser sincera, nem dava conta de governar. Mas, de alguma forma, ele ficou no trono por 13 anos. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos falar sobre um imperador que não fazia ideia do que estava acontecendo ao seu redor, mas sabia exatamente o que queria: bolinhos. Esse é o nível da história que vem aí. Então, separa o seu café e vem comigo, porque a saga de Fernando I da Áustria é um espetáculo à parte. A dinastia Habsburgo, como eu falei nos últimos vídeos, era famosa por muitos motivos: impérios vastos, estratégias políticas elaboradas, alianças matrimoniais engenhosas e uma obsessão nada saudável por casamentos entre primos. Durante séculos, a realeza europeia praticou a endogamia, como uma forma de manter o poder dentro da família, e os Habsburgo levaram isso a um nível quase cômico. E aí, o que acontece quando uma família passa gerações e gerações ignorando as regras mais básicas de genética? Exatamente o que você está pensando. Merda! Fernando I nasceu no dia 19 de abril de 1793 em Viena e desde o primeiro instante ficou claro que o gene Habsburgo tinha atingido seu limite. Seus pais, Francisco II do Sacro Império Romano Germânico, mais tarde Francisco I da Áustria, e a princesa Maria Teresa das Duas Sicílias eram primos de primeiro grau. E como a matemática genética não perdoa, o Fernando veio ao mundo com um combo de problemas hereditários de fazer inveja a qualquer livro de medicina: hidrocefalia, um acúmulo excessivo de líquido no corpo que deixava sua cabeça muito grande, epilepsia severa, dificuldades motoras, dificuldades cognitivas e, é claro, a mandíbula Habsburgo, aquela do queixo protuberante que virou assinatura de família. Agora, detalhe curioso: o Fernando não era filho único. Ele tinha irmãos e irmãs, incluindo Francisco Carlos, que era saudável e teoricamente podia ter dado o trono. Ele era o pai do marido da Sissi. Enfim, por que simplesmente eles não colocaram o Fernando de escanteio e passaram o bastão para o irmão mais capacitado? Porque tradição é tradição. E os Habsburgo eram obcecados pela primogenitura, ou seja, o direito sagrado do primeiro filho homem de herdar o trono, independentemente de qualquer pequeno detalhe, tipo não conseguir governar um império. Além disso, Francisco Carlos, o irmão do Francisco I, apesar de saudável, era visto como fraco e sem ambição. Ou seja, a corte não confiava nele para manter o império instável. E as irmãs do Fernando I, bom, elas poderiam ter sido usadas para transferir o trono por meio de um casamento, mas isso significaria entregar o poder para outra dinastia. E os Habsburgo jamais aceitariam esse tipo de coisa. Assim, mesmo com um herdeiro visivelmente incapaz, a corte preferiu seguir o caminho mais arriscado e insistir no Fernando, porque, aparentemente, senso comum não era o forte dessa família. Agora, imagina o dilema do pai dele, o imperador Francisco II. Ele olhou para o filho primogênito e viu um garoto que mal conseguia formular frases completas, sofria convulsões constantes e não entendia conceitos básicos. O que ele deveria fazer? Escolher outro herdeiro, claro. Mas você sabe que os Habsburgo eram bem complicados. Enfim, Francisco II estava determinado. Ele se recusava a admitir que seu primogênito era incapaz e decidiu que, custasse o que custasse, custe o que custar, iria transformá-lo em um imperador funcional. O plano: educação de elite, tutores renomados e um treinamento rigoroso para prepará-lo para o trono. O problema? Nada disso adiantou. Desde cedo, Fernando foi submetido a um regime rigoroso de educação. A corte chamou os melhores tutores, reuniu professores de elite e montou um cronograma intenso de estudos. A ideia era clara: vamos moldar um menino para que um dia ele pudesse assumir o trono com o mínimo de competência. Enfim, como eu já comentei, nunca aconteceu. Fernando I teve dificuldades extremas para aprender, esquecia rapidamente tudo que lhe era ensinado e tinha crises epiléticas constantes que interrompiam qualquer tentativa de progresso. Era como tentar encher um balde furado. Nada ficava lá.
Dizem que um dos seus professores, coitado, frustrado com a situação, desabafou: o arquiduque não aprende nada e não esquece nada. Ou seja, não conseguia processar informações novas, mas também não mantinha nada na cabeça que tinha ouvido. Uma combinação complicada para alguém que um dia governaria um império, e daquela proporção. Mas o que a corte fez diante desse problema? Por anos, ela se dedicou ao maior teatro da história. Fingiu que o Fernando era ótimo, perfeito e estava pronto para ser um imperador. Enquanto isso, tinha um fator externo complicado, que complicaria qualquer mudança: a Igreja Católica. Os Habsburgo sempre tiveram uma relação simbiótica com o catolicismo e eram consideradas uma das famílias basilares lá da fé cristã na Europa. Tirar o Fernando da linha de sucessão podia abrir um precedente perigoso para as outras casas reais. E a última coisa que o Vaticano queria era um império questionando suas próprias tradições e porque um homem que veio por Deus, pelo poder de Deus, era tão problemático. Então, mesmo sabendo que o Fernando não tinha a menor condição de governar, a igreja seguiu o caminho mais seguro, manteve as aparências e apoiou que o filho primogênito herdasse o trono. Enfim, junta tudo isso com o fato de que a Europa estava pegando fogo. O Sacro Império Romano Germânico, do qual os Habsburgos eram os principais líderes, entrou em colapso em 1806 graças às guerras contra Napoleão. O Francisco II, o pai do Fernando, teve que dissolver o império e se reinventar como Francisco I da Áustria, criando um novo reino do zero. Ou seja, o Fernando não herdaria um império estável e consolidado como seus antecessores. Ele herdaria um território em crise, cheio de tensões nacionalistas e prestes a explodir. E ele mal sabia o que estava acontecendo ao seu redor. Enfim, quando o pai dele, o Francisco II, morreu em 1835, o Fernando foi coroado imperador da Áustria. Só que ninguém realmente esperava que ele governasse. A questão agora é: como manter um império sob o comando de um homem que não tomava decisões sozinho? Aí que entra o chanceler Clemens von Metternich, o verdadeiro cérebro por trás do governo austríaco. Mas calma, que eu já te explico essa parte da política, a gente vai chegar lá. Enfim, se o Fernando não conseguia governar o império, pelo menos ele podia fazer algo que os reis e imperadores sempre fizeram: garantir um herdeiro para manter a dinastia viva. Pelo menos esse era o plano, achar que ele pelo menos podia fazer um nheco-nheco. Então, em 1831, a corte austríaca arranjou o casamento do Fernando com a Maria Ana de Sardenha, a princesa da Casa de Saboia. E aí você pensa, ok, pelo menos arranjaram alguém que combinava com ele. Não exatamente. Maria Ana tinha 28 anos e, como uma boa princesa do século XIX, foi criada para ser uma esposa submissa e devota. E quando eu digo devota, quero dizer que essa mulher rezava tanto que provavelmente conseguia ouvir um amém lá de volta do além. Então, imagina ela chegando no casamento e descobrindo que seu marido era um homem com epilepsia severa, dificuldades cognitivas e um estranho passatempo de rolar dentro de cestas de lixo no palácio. Que sonho de casamento! Só que também, não vamos também tirar a parte dela. A Maria Ana não era exatamente uma princesa de contos de fadas. Ela tinha sérios problemas respiratórios que a deixavam completamente frágil fisicamente e também não era considerada atraente. Ou seja, esse casamento já começou com zero química e menos expectativa ainda. Mas vamos ao que realmente importa: noite de núpcias. Afinal, todo casamento real da época tinha aquele objetivo claro de produzir herdeiros o mais rápido possível. Se pudesse ser a noite de núpcias, melhor ainda. Mas o que aconteceu no quarto? Nada! Fernando passou boa parte da noite tendo convulsões. O que, convenhamos, não era um bom começo para um casal que precisava garantir a sucessão do trono. E assim, o casamento que devia salvar a continuidade da dinastia dos Habsburgo se tornou apenas mais um evento bizarro na história desse imperador. Durante os anos seguintes, o Fernando e a Maria Ana permaneceram oficialmente casados, mas nunca tiveram filhos. A gente nem sabe se eles iam para os finalmente. E não foi por falta de pressão. Mas, sinceramente, a Maria Ana deve ter respirado aliviada. Para ela, um casamento no campo espiritual era melhor do que o físico. Parecia um ótimo negócio.
Beleza, casamento não gerou um herdeiro. Mas isso nem foi o que realmente acabou com o reinado do Fernando. O verdadeiro problema veio fora do palácio. E veio com força. Se você já ouviu falar nas revoluções de 1848, sabe que esse foi o ano que a Europa, explodiu. Quase todos os grandes reinos e impérios enfrentaram protestos, levantes e tentativas de derrubar monarquias absolutistas. O povo queria liberdade, constituição, governos menos corruptos e queria tudo para ontem. E a Áustria não ficou de fora dessa bagunça. A população estava cada vez mais insatisfeita com o governo. E ter um imperador que nem sabia governar só deixava a situação ainda mais caótica. Agora, um detalhe curioso que eu já comentei há uns minutinhos atrás. Desde que o Fernando subiu ao trono, ele era uma peça decorativa no Palácio de Hofburg. O verdadeiro dono do império era o Clemens von Metternich, o chanceler austríaco e um dos políticos mais habilidosos e manipuladores da história. O chanceler tratava o imperador Fernando como uma criança e controlava todas as decisões políticas. O imperador, ele não interferia em nada importante. A burocracia imperial sabia que não dava para confiar nele para absolutamente nada, tanto que a maioria dos documentos nem era apresentada ao Fernando. Afinal, ninguém queria correr o risco dele assinar um decreto sem entender o que estava fazendo. E, nos raros momentos em que ele se envolvia nos assuntos do Estado, ele protagonizava cenas que fariam qualquer monarquia questionar suas escolhas. O historiador A.J. P. Taylor registrou aquela que talvez tenha sido a única frase coerente de Fernando durante o reinado. Eu sou o imperador e eu quero bolinhos. Sim, esse foi o grande momento de liderança do monarca. E quando ele não estava exigindo bolinhos porque era o imperador, ele adorava se sentar dentro de uma cesta de lixo e rolar pelo chão do palácio. Porque aparentemente essa era a sua ideia de diversão real. A essa altura, e com tudo explodindo, os ministros e conselheiros da coroa sabiam que não dava mais para tentar manter um imperador que não estava bem das cacholas, que não podia nem se manifestar direito. Se antes a nobreza fingia que o Fernando governava, agora isso não era o suficiente. Eles podiam perder o império, já que ele precisava de um líder forte e ativo. E o Fernando claramente não era. Então, a cúpula do império decidiu agir. Mas como tirar um imperador do trono sem que ele causasse problemas? Fácil, você o convence de que ele queria sair por vontade própria. Então, no dia 2 de dezembro de 1848, eles organizaram uma cerimônia discreta no Palácio de Hofburg. Nada de pompa, nada de grandes anúncios, apenas uma sala, um grupo seleto de nobres e um documento pronto para ser assinado. Na cerimônia, eles decidiram que o Fernando abdicaria em favor de seu sobrinho, o Francisco José I, que seria o marido da Cici e na época tinha 18 anos. Eles também consideraram que não podiam continuar com o chanceler que mandasse no império, já que também o Clemens já tinha caído do poder. O novo governo precisava de um rosto jovem para tentar estabilizar a monarquia. E por último, se acontecesse algum problema aí no rolê, o exército estava pronto para reprimir qualquer resistência. Mas nem precisou. O momento chegou, entregaram a pena para o Fernando e ele assinou os papéis sem questionar, sem drama, sem briga política, sem tentativas desesperadas de manter o trono. Ele simplesmente assinou, levantou-se e foi viver a vida. E quer saber a parte mais estranha? Há relatos de que nos meses e dias seguintes, o Fernando perguntava por que não era mais imperador. Isso levanta uma dúvida. Será que ele realmente entendeu o que ele assinou e o que aconteceu? De qualquer forma, para os ministros e para a nobreza isso pouco importava. O objetivo foi cumprido. Ele estava fora do caminho e o Francisco José assumiria o trono para tentar manter o Império unido. Só que, como você pode imaginar, não foi tão simples assim. A abdicação do Fernando não foi apenas uma troca de imperador. Foi um momento decisivo para a Áustria. Agora, o poder estava nas mãos do jovem Francisco José, que tinha 18 anos e precisaria lidar com um império à beira do colapso. A saída do Fernando não resolveu os problemas. As revoltas continuaram e o Francisco José precisou equilibrar pratos e acabou governando com uma mão de ferro para manter a Áustria sob controle. Ou seja, Fernando saiu, mas os problemas ficaram. Mas e o Fernando?
Provavelmente ele estava mais preocupado com o que teria para o jantar do que o fato de que tinha acabado de perder o império. Mas calma, se você achou que o Fernando foi exilado para algum lugar remoto e viveu o resto da vida em sofrimento, nada disso. A gente não tá mais na Idade Média e a gente já percebeu que o Fernando não tinha muita ideia na cabeça para poder ir contra qualquer coisa. Ele estava feliz, ele estava aceitando, tá tudo de boa. Então, depois de deixar o trono, Fernando I foi enviado para um exílio de luxo em Praga. Mas quando eu digo exílio, não estou falando de uma fuga desesperada ou esconderijo secreto. Como eu comentei, não houve sofrimento. O Fernando passou seus últimos anos em um castelo confortável, com o staff completo e todas as mordomias de um ex-monarca. E para ser sincera, ele adorou. Acho que eu também adoraria. Pela primeira vez na vida, o Fernando não precisava mais fingir que governava alguma coisa ou entendia qualquer coisa. Ele não tinha que assinar decretos, não precisava aparecer em eventos oficiais e não precisava mais lidar com cortesãos fofocando e sussurrando sobre sua incapacidade. Agora ele podia simplesmente viver. E como que ele escolheu viver? Exigindo mais bolinhos. Sim, Fernando continuou com sua paixão incondicional por doces e fazia questão de garantir que nunca faltassem bolinhos à sua disposição. Afinal, se ele não podia mais mandar no império, pelo menos podia mandar na cozinha. Mas não pense que ele viveu isolado, muito pelo contrário. Ele recebia visitas frequentes da nobreza e da família real e era tratado com respeito, como um monarca aposentado. Além disso, os moradores de Praga simpatizavam com ele. Com o tempo, ele deixou de ser visto como um ex-imperador desonrado e passou a ser considerado uma figura engraçadinha, carismática e inofensiva. Diferente da imagem da incompetência que marcou seu reinado, agora ele era apenas um senhorzinho tranquilo, aproveitando a vida. Mas, além de comer bolinhos e receber visitas, o que mais o Fernando fazia? Ele tinha alguns passatempos até legais. Gostava de música e, segundo alguns relatos, tocava piano e fazia algumas melodias simples. Também passava parte do dia caminhando pelos jardins do castelo, sempre acompanhado por criados que garantissem que, sei lá, ele não tentasse rolar pelo chão de novo. E a sua esposa, Maria Ana da Sardenha, permaneceu ao seu lado até o fim. O casal fez uma amizade sincera e viveu de forma discreta. E a Maria Ana, com a sua religiosidade extrema, se dedicou também a cuidar do Fernando e rezar pelo bem da alma dele, mesmo que a única ambição do marido fosse decidir o que ele ia comer no dia. Dizem que o Fernando, sempre que recebia visitas, fazia questão de contar que ainda era um imperador, mesmo que ninguém o levasse a sério. Mas ele não parecia se importar. Ele estava satisfeito com a sua vida simples, longe dos problemas do império que ele nunca conseguiu governar. E assim, Fernando faleceu tranquilamente aos 82 anos, em 1875. Ele morreu sem ter feito absolutamente nada de relevante para o trono, mas deixou para a história o legado de um dos imperadores mais inusitados e excêntricos que existiram. A história do Fernando, então, é uma prova viva de que os Habsburgo foram longe demais. Seu reinado foi uma sucessão de decisões que ele não tomava, crises que ele não resolvia e momentos que ele não entendia nada. No fim das contas, seu maior legado foi a frase sobre os bolinhos, que eu adorei. Mas talvez, só talvez, o Fernando tenha sido o mais esperto da família. Enquanto outros Habsburgos foram assassinados, depostos ou viveram uma vida cheia de paranoia e intriga, ele passou seus dias sem preocupações. No final, quem será que realmente saiu ganhando? E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui, o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo e te vejo amanhã.